A presença invisível que transforma. Você já entrou em um ambiente e sentiu que todos te notaram. Antes mesmo de você dizer qualquer palavra, talvez ninguém tenha olhado diretamente, mas o ar pareceu mudar. Um leve silêncio, uma atenção não falada. Como se sua simples presença dissesse mais do que 1000 frases. Carl Jung chamaria isso de manifestação do self, o núcleo mais profundo da psique, que se expressa silenciosamente pela nossa aura. A aura não é um mistério esotérico, é um campo energético real, resultado da integração entre nossa consciência e o inconsciente. Ela carrega nossas intenções, feridas, curas e verdades não ditas. Ela chega antes da nossa voz. E o mais fascinante, algumas pessoas têm uma aura tão poderosa que despertam reações intensas, mesmo sem fazer esforço. Você já sentiu isso? Que por algum motivo, sua presença provoca algo nos outros? Talvez admiração silenciosa, talvez rejeição inexplicável, ou até mesmo confissões inesperadas de pessoas que mal te conhecem. A verdade é que uma aura forte não é construída com aparência, carisma treinado ou frases prontas. Ela nasce da sua jornada interior, da dor que você enfrentou, da verdade que escolheu viver, das máscaras que decidiu abandonar. Neste vídeo, vamos explorar os 13 sinais de uma aura poderosa, segundo a psicologia profunda de Carl Jung. E mais do que isso, vamos entender por que sua presença muda o ambiente e o que ela revela sobre a sua própria transformação interior. Se você já sentiu que não se encaixa em ambientes rasos, se percebe que sua energia desperta reações que você não entende, se sente que sua força vem do silêncio e não do esforço, então talvez você já tenha iniciado essa jornada. Vamos começar. A presença que fala antes da palavra. Algumas pessoas são lembradas mesmo depois de saírem da sala, não pelo que disseram, mas pela forma como fizeram os outros se sentirem. Esse é o primeiro sinal de uma aura poderosa. Sua presença é marcante, mesmo em silêncio. Carl Jung dizia que o self, esse centro organizador da psique, se manifesta de maneira simbólica. E símbolos não precisam de palavras, eles se fazem sentir. Sua energia, quando é coerente com quem você realmente é, carrega uma densidade, uma profundidade. Ela transmite autenticidade e integridade sem esforço. E o mais curioso, quem está ao seu redor percebe, mesmo que não consiga explicar. As pessoas dizem, tem algo diferente em você, mas não sabem dizer exatamente o que é. O segundo sinal é que você expande ou ameaça as pessoas ao seu redor. Sua presença provoca reações extremas. Algumas pessoas se sentem inspiradas, outras desconfortáveis. E isso acontece porque sua autenticidade ativa a sombra dos outros. Sim, você se torna um espelho, e o que cada um vê nesse espelho nem sempre é bonito. Muitas vezes, você está apenas existindo, mas para quem ainda vive preso às próprias máscaras, isso pode parecer provocação. O terceiro sinal é silencioso e instintivo. Animais, crianças e a natureza te reconhecem. Eles não se prendem a palavras, sentem o campo energético. Quando sua aura está limpa e centrada, há uma confiança natural, quase mágica que acontece. Crianças que se aproximam sem medo. Animais que te seguem com o olhar. O vento que parece soprar mais leve quando você respira em presença. E então vem o quarto sinal. Você intimida sem querer. Não porque se impõe, mas porque quem ainda vive em ilusão sente-se pressionado pela sua verdade. Sua firmeza é interpretada como julgamento. Seu silêncio como arrogância. Mas na realidade, é apenas você sendo você, inteiro, presente, real. Esses 4 primeiros sinais apontam para um fato inegável. Sua aura fala, e o que ela diz nem sempre é confortável para os outros, mas é sempre verdadeiro. A aura como espelho e transformação. Há pessoas que entram em um ambiente e tudo muda. O ar parece mais denso. As palavras desaceleram, a atenção se volta. Esse é o quinto sinal. Você muda a energia do ambiente. Carl Jung descrevia isso como presença simbólica, algo que ativa mesmo sem intenção, conteúdos do inconsciente coletivo. Você se torna, por um momento, símbolo vivo de algo que está oculto nos outros. Sua entrada não é só física, é energética. E isso ressoa, positiva ou negativamente. O sexto sinal é mais sutil, mas não menos impactante. Sua intuição lê pessoas e ambientes com precisão. Você sente quando algo está fora do lugar, quando alguém está dizendo uma coisa, mas a energia diz outra. E o mais profundo, você percebe verdades antes que os fatos as revelem. A intuição para Jung
é uma das 4 funções da psique. Ela é a linguagem do inconsciente, que capta o invisível antes que se torne visível. O 7º sinal é um dos mais comuns entre pessoas com aura intensa. Conversas superficiais te drenam. Você sente cansaço diante de papos vazios, sorrisos forçados, jogos sociais. Sua energia exige presença real, contato verdadeiro. Por isso, muitas vezes você se afasta. E sim, isso pode gerar uma sensação de solidão, mas essa solidão é fértil, porque filtra relações e atrai conexões mais autênticas. O 8º sinal é um convite à maturidade emocional. As sombras dos outros são projetadas em você. Você se torna alvo de críticas injustas, rejeições inesperadas ou admirações exageradas. E nada disso tem a ver de fato com você. São projeções. Como dizia Jung, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Você desperta nos outros o que eles não querem ver. E isso pode ser luz ou sombra. Por isso, aprender a não absorver o que não é seu é essencial. Sua aura é forte, mas precisa de proteção. E essa proteção começa quando você aprende a separar o que é seu e o que pertence ao outro. A força que se revela no silêncio. O 9º sinal de uma aura poderosa é silencioso, mas inegável. Seu silêncio fala mais que 1000 palavras. Há uma força que não grita, não precisa se impor, e ainda assim é sentida. Jung dizia que a verdadeira autoridade é simbólica. Ela não precisa de performance. E isso se manifesta na sua capacidade de estar presente sem precisar se explicar. Seu silêncio carrega energia. Ele transmite confiança, estabilidade, uma segurança que vem de dentro. Não é ausência de palavras. É presença concentrada. O 10º sinal é profundamente humano. Pessoas se abrem espontaneamente com você. Confissões inesperadas. Lágrimas que surgem do nada. Histórias que pessoas nunca contaram antes. Sua aura cria um espaço seguro para a vulnerabilidade. Você não força, você acolhe. E isso é raro. Sua presença diz, aqui você pode ser você. E os outros sentem isso antes de perceber racionalmente. O 11º sinal revela o impacto profundo da sua liberdade. Sua liberdade incomoda quem ainda vive escondido. Você não segue manuais, não se encaixa facilmente. E por isso, sua simples existência se torna um questionamento silencioso para os outros. Como se sua autenticidade perguntasse, e você? Até quando vai continuar se escondendo atrás de papéis? Sua liberdade toca em algo profundo. Ela revela, sem palavras, o conformismo adormecido nas pessoas. E quem ainda não está pronto para essa verdade, se sente exposto, ameaçado, desconfortável. Mas lembre-se, esse incômodo não é culpa sua, é um reflexo. Sua presença mostra o que o outro ainda não teve coragem de olhar. Esses sinais falam da força invisível que você carrega e também do preço de viver com verdade. Mas é essa mesma verdade que transforma a sua energia em um campo de cura. Não por controle, mas por coerência. Porque quando você vive quem é, a sua presença se torna um convite silencioso para que outros façam o mesmo. A jornada que molda sua presença. Chegamos ao 12º sinal de uma aura poderosa. Você deixa impacto mesmo após sair. Há algo em você que permanece. Um tipo de presença que ecoa. As pessoas sentem sua ausência como se ainda estivesse ali. Não por apego, mas porque sua energia deixa marcas. Como uma impressão invisível na memória emocional dos outros. Essa é a diferença entre estar presente e realmente ser presença. E por fim, o 13º sinal é o mais profundo de todos. Sua jornada interior moldou sua aura. Sua luz não é feita de otimismo superficial ou de frases prontas. Ela nasceu da dor enfrentada com coragem, da escuridão atravessada sem atalhos, das verdades escolhidas quando teria sido mais fácil fingir. Carl Jung dizia que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão interior. A sua aura é o reflexo desse trabalho. Ela não se controla, ela se constrói. Você não busca agradar, você vive a sua verdade. E é isso que te torna magnético. Sua energia carrega integridade, e integridade não se finge. É por isso que, mesmo em silêncio, você fala. Mesmo sem esforço, você transforma. Esses sinais não te fazem melhor, mas te tornam mais consciente, mais inteiro, mais vivo. Sua aura é sua assinatura espiritual no mundo. E quanto mais você se conhece, mais ela brilha, sem precisar provar, sem precisar competir, apenas sendo. Sua luz não é sobre você. Esses 13 sinais não apontam para superioridade. Eles revelam consciência, e com consciência vem responsabilidade. Ter uma aura poderosa não significa ter controle sobre os outros. Significa ter integrado partes profundas de si mesmo,
a ponto de irradiar algo que toca os outros, mesmo sem intenção. Carl Jung dizia: o inconsciente coletivo reage ao que ainda não integrou. Quando você aparece com presença, verdade e liberdade, isso ativa nos outros justamente aquilo que ainda está em desequilíbrio dentro deles. Por isso, a sua aura não é apenas sobre quem você é, mas sobre o que você desperta. Ela pode curar, provocar, inspirar ou confrontar, dependendo do que encontra do outro lado. E aqui está o ponto mais importante: não diminua sua luz para caber onde não pertence. Não dilua sua verdade para ser aceito. Não enfraqueça sua energia para não incomodar. Você não veio para ser invisível, veio para ser inteiro. A sua aura é resultado da sua jornada. Ela é o reflexo vivo da alma que você está se tornando. Por isso, honre sua presença, honre sua caminhada e confie. Quando você vive com autenticidade, o mundo ao seu redor se reorganiza, mesmo que lentamente, para acompanhar a sua verdade. Você não precisa forçar nada. A sua presença faz o trabalho, e talvez essa seja a forma mais silenciosa e mais poderosa de transformação. Reflexão final. Ao longo deste caminho, vimos que a verdadeira força não está no barulho, mas na coerência. Não no esforço para impressionar, mas na profundidade de ser quem se é, sem disfarces, sem performance, sem medo. Uma aura poderosa é construída aos poucos. Ela não é um dom, nem um privilégio. É o resultado da jornada de individuação. Como descrevia Jung, o processo de se tornar aquilo que se é, integrando luz e sombra, razão e intuição, consciência e inconsciente. Por isso, o mais importante não é quantos desses sinais você já expressa, mas o quanto está disposto a continuar esse caminho interno, a curar feridas antigas, a reconhecer verdades escondidas, a acolher quem você é, mesmo quando isso incomoda o mundo ao redor. Porque no fim, sua presença é um convite para que outros também se encontrem, também se curem, também deixem de fingir. Então, se você se identificou com esses sinais, celebre, não como uma conquista externa, mas como um reflexo de tudo que já transformou dentro de si. E se ainda não se vê totalmente nisso, confie. Cada passo em direção à sua verdade fortalece essa aura. Cada escolha de autenticidade, mesmo quando difícil, amplia sua presença. Cada silêncio cheio de integridade fala por você. Lembre-se, você não precisa se encaixar, precisa se expressar. A sua aura não é sobre controle, é sobre coerência. E quando você vive de forma coerente com sua alma, você se torna o tipo de pessoa que transforma o ambiente apenas por estar presente. Essa é a verdadeira magia, e ela já está em você, a chamada silenciosa do seu ser. Talvez você tenha percebido, ao longo deste vídeo, que sua energia carrega mais do que você imagina, que sua presença, mesmo sem palavras, transforma, e que isso, longe de ser um fardo, é um chamado para viver com mais consciência, para reconhecer que o que você é impacta o mundo ao seu redor, e que seu silêncio, sua firmeza, sua verdade tem peso. Carl Jung não via a alma como algo passivo. Ele dizia que o self, esse núcleo profundo da psique, chama o ego para o centro, para que toda a personalidade seja reconfigurada em torno daquilo que é essencial. Sua aura é um reflexo desse movimento. Quando você caminha em direção ao seu centro, a energia que você irradia se alinha com a sua verdade interior. E então, mesmo sem tentar, você se torna uma presença viva, um símbolo em movimento. Mas lembre-se, a aura não é um fim em si, ela é consequência. Ela é sinal de que algo profundo foi tocado, curado, integrado. Por isso, ao encerrar este vídeo, não leve apenas informação, leve presença, leve intenção, leve a pergunta: o que a minha presença está despertando no mundo? Essa pergunta não precisa de resposta imediata, mas precisa de escuta. Escute com real atenção. A sua alma está sempre tentando te lembrar de quem você é. E quando você finalmente ouve, o mundo também escuta, mesmo em silêncio. Que sua aura continue sendo um reflexo da sua verdade, e que sua verdade nunca precise ser diminuída para caber onde não pertence. O impacto invisível da autenticidade. Talvez o maior engano que nos ensinaram é que precisamos dizer algo para sermos ouvidos, que precisamos provar algo para sermos respeitados. Mas na verdade, quando você se alinha com quem realmente é, não precisa fazer barulho. Sua simples presença se torna linguagem. A autenticidade tem uma vibração própria. Ela não pede permissão. Ela não implora por aceitação. Ela apenas é. E por ser,
transforma tudo ao redor. Carl Jung compreendia isso com profundidade. Ele via o ser humano como um sistema simbólico em constante evolução. E entendia que a verdadeira cura, a verdadeira transformação, não vem de tentar se adaptar ao mundo, mas de se tornar inteiro por dentro. Quando você vive sua verdade, sua energia carrega essa inteireza. Ela ressoa, ela toca, ela revela. Não é sobre ter uma imagem perfeita, é sobre ter coerência entre o que se sente, pensa, diz e faz. E isso, mesmo em silêncio, é sentido. Pessoas com aura poderosa não nasceram assim. Elas se construíram com escolhas conscientes, com jornadas internas profundas, com dores enfrentadas e integradas. Por isso, não há atalhos, mas há caminho. E todo passo que você dá em direção à sua essência é um passo que fortalece a energia que você irradia no mundo. O impacto real não está no que você mostra, está no que você sustenta em silêncio. E quando esse silêncio vem da alma, ele se torna presença. Presença viva, presença que cura, presença que transforma. Integre o que te faz presença. Agora que você reconhece os sinais de uma aura poderosa, talvez perceba que o mais importante não é parecer forte, mas ser inteiro. Não é se destacar para o mundo, mas se alinhar com sua verdade mais profunda. Cada sinal que exploramos aqui não é um atributo externo, é um reflexo interno. É a consequência de escolhas que você faz todos os dias, entre agradar ou se respeitar, entre fingir ou se revelar, entre repetir padrões ou se transformar. Carl Jung nos lembra que aquilo a que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. Aceitar quem você é, com luz e sombra, é o primeiro passo para integrar sua essência, e é essa integração que molda sua aura, não como algo místico, mas como algo real, perceptível, transformador. Pessoas com presença marcante são aquelas que pararam de fugir de si mesmas, que já enfrentaram seu vazio, suas dores, suas máscaras, e, ao atravessarem isso tudo, voltaram com algo verdadeiro para oferecer. Por isso, não pense nesses sinais como metas a alcançar, mas como manifestações naturais de quem se torna íntimo de si. A presença não é uma habilidade, é um estado. E quanto mais você se conhece, mais naturalmente essa presença se torna sua linguagem no mundo. Você não precisa aprender a ter uma aura forte. Você só precisa lembrar quem você é antes de ter esquecido. Encerramento e convite à individuação. Se você chegou até aqui, algo em você reconhece esse chamado. Não um chamado para se tornar algo novo, mas para voltar àquilo que sempre foi, para viver a partir do centro, para habitar sua verdade com dignidade e coragem. Carl Jung chamou esse processo de individuação, o caminho de tornar-se si mesmo, além das máscaras, das expectativas, dos condicionamentos. E talvez esse seja o verdadeiro segredo de uma aura poderosa. Ela não se cria, ela emerge. Ela é o subproduto de uma vida vivida com inteireza. Por isso, não importa se hoje você já manifesta todos os 13 sinais, ou apenas um deles. O que importa é o movimento, é o comprometimento com sua própria alma, é a disposição de não trair a si mesmo, mesmo quando o mundo pedir o contrário. Porque no final, a maior transformação não está no impacto que você causa nos outros, está na reconexão que você constrói com o seu próprio ser. E quando essa reconexão acontece, o impacto é inevitável, natural, silencioso, real. Que você escolha ser presença, mesmo quando o mundo insiste em ruído. Que você escolha ser inteiro, mesmo quando esperam que você apenas se encaixe. E que, acima de tudo, você honre a jornada silenciosa de tornar-se quem você é. A sua aura não é sobre você, é sobre o que você desperta. E você só desperta aquilo que já integrou. Como dizia Jung, aquilo que negamos em nós nos submete. Aquilo que aceitamos nos transforma. Que sua presença seja cada vez mais reflexo da sua verdade. E que essa verdade conduza você de volta para casa. Se essa mensagem ressoou com você, é porque algo dentro de você já está desperto. Agora é o momento de aprofundar, de transformar esse reconhecimento em prática, de viver todos os dias, em alinhamento com a sua verdade interior. Volte ao vídeo sempre que precisar lembrar quem você é. Compartilhe com alguém que você sente que já carrega essa presença, mesmo que ainda não tenha percebido. E acima de tudo, escolha o caminho da individuação, não para se isolar do mundo, mas para se encontrar dentro dele. Porque quanto mais você se conhece, mais sua presença fala. E quanto mais sua presença fala, mais você cura a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Você está pronto. A sua aura já está em movimento. Agora, caminhe como quem sabe disso.